Olá pessoal, é mais uma aula aqui, uma aula remota de promoção de vendas e merchandising 1. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre materiais promocionais. Eu deixei lá no gerenciador, na aula 2, um material para vocês lerem e fazerem uma pesquisa sobre os principais materiais promocionais aí, os que são mais utilizados nos PDVs. Tá passando aqui do lado enquanto a gente fala sobre isso, alguns materiais de algumas campanhas que já foram realizadas por marcas que vocês muito provavelmente viram na televisão ou em outdoor ou dentro do próprio PDV, né? Então esses materiais eles são de absoluta relevância para que a gente consiga trabalhar uma marca no mercado, independente se ela está sendo lançada ou se é uma linha nova que você está abrindo ou uma extensão de linha. Então, dependendo de que tipo de material que você vai, de produto, aliás, que você vai lançar no mercado, você vai desenvolver esses materiais adequados para cada tipo de uso, tá? Então, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais na aula de hoje sobre isso. Então, se a sua empresa tem tudo preparado para entrar no mercado, para lançar um produto que você queira dar um maior destaque, você sabe que a ideia é boa, que a probabilidade de sucesso é extremamente grande e que agora falta o quarto P, né, de promoção, que é você lançar esse produto ao seu público-alvo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer no planejamento é avaliar quais são as mídias mais adequadas para esse lançamento, para essa promoção que você vai fazer. Então, é importante quanto você escolher qual é a técnica, qual é a ação promocional, é você escolher quais são as mídias que você vai escolher para fazer com que essa tua promoção obtenha a devida visibilidade que você espera para alcançar o sucesso dos seus objetivos. Então, é extremamente relevante que você escolha quais são as mídias mais adequadas para isso, né? Então, preparar uma campanha de marketing e publicidade que vai ditar em boa parte o êxito pretendido. Dependendo de quais mídias você escolhe, você vai ter maior ou menor sucesso nessa tua ação promocional. Cada material promocional tem um objetivo específico, né? Isso tem que ficar muito claro. E às vezes, quando você escolhe o material errado, ele pode não auxiliar naquilo que você pretende alcançar. Então, é muito necessário que a gente compreenda isso. Não é qualquer material dentro do PDV que vai fazer com que você atinja um determinado objetivo. Você tem que saber para que serve cada material dentro do PDV para você poder fazer a escolha certa e principalmente para você não jogar dinheiro fora, né, dentro do teu planejamento, para que você saiba exatamente o objetivo de todo o material que você está desenvolvendo nessa campanha. Quais são as principais tendências registradas no mercado de varejo hoje, né? Primeiro que os produtos estão cada vez mais parecidos entre si. O que isso significa? Se você não fizer uma campanha promocional diferenciada, o teu produto vai ser apenas mais um lá na gôndola, ele não vai chamar a atenção do consumidor. Isso vai ser um problema para que você atinja os objetivos da sua campanha, né? Então, os produtos hoje a gente já utilizamos em sala de aula esses exemplos, e eu vou colocar de novo aqui para ressaltar. Você pega o amido de milho, por exemplo, né? Todos eles têm cara de maisena. Eles seguem justamente essa linha para fazer uma certa confusão com o consumidor. Então, quando a gente vai fazer uma ação promocional, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Tem que ver como é que é a embalagem dos consumidores, como é que é a propaganda e o posicionamento dos concorrentes, desculpe, como é que é a embalagem dos concorrentes, como é que é a propaganda dos concorrentes, para que a gente faça um material que chame atenção em relação ao nosso produto e não crie essa confusão em relação ao produto da concorrência, tá? A segunda tendência é os apelos de venda, que estão cada vez menos diferenciados. Todo mundo está fazendo o mesmo tipo de ação promocional, todo mundo está fazendo o mesmo tipo de ação, né? Então a gente tem que também saber escolher o que é o diferente, o que vai chamar a atenção do consumidor no sentido da diferenciação. É lógico que você escolher o convencional fica muito mais fácil, mas para você atingir o objetivo de uma campanha, muitas vezes você tem que ousar e escolher justamente o que não é
padrão, que não é o que a maioria das empresas e das marcas estão utilizando. Então, tem que se pesquisar muito isso no mercado. O que é que os concorrentes estão fazendo para fazer diferente, né? Para não ser simplesmente mais um lá na gôndola ocupando espaço que não chame a atenção do consumidor. A terceira tendência é que as marcas que ainda fazem a diferença para o consumidor, né? Então, você trabalhar a diferenciação da sua marca, você trabalhar para fortalecer a sua marca é extremamente relevante, porque o consumidor escolhe pela marca. Ele pode escolher muitas coisas pelo preço, mas muitas vezes entre 2 produtos ou 3 que têm uma diferença de preço muito pequena, que é o que acontece hoje, principalmente no varejo, a marca vai ser a diferenciação que vai fazer com que escolha o produto que você se diferencie do seu concorrente. Então, é muito importante que a gente trabalhe dentro dos materiais promocionais a marca numa forma que ela apareça de forma convincente para que o consumidor te reconheça quando ele veja uma ação promocional. Muitas vezes existem ações promocionais muito boas que o consumidor até fala e que ele comenta e que ele lembra, mas que se você perguntar para ele qual é a marca, qual é o produto que essa ação estava destacando, ele não lembra, porque ele lembra do formato da ação, ele lembra da propaganda, ele lembra até da piada, muitas vezes, da ação promocional, mas ele não lembra qual é a marca que estava promovendo aquela determinada ação. Então é importante, quando a gente avalia um material promocional, de que a nossa marca fique em evidência, né? Ela é tão importante quanto a qualidade de apresentação. Então nós temos aí as 3 principais tendências, né? Os produtos estão cada vez mais parecidos entre si, então nós temos que estabelecer o nosso diferencial. Os apelos de venda estão cada vez menos diferenciados, então nós temos que ser criativos em escolher apelos diferentes e materiais diferentes para chamar a atenção do consumidor no ponto de venda. E as marcas ainda fazem a diferença para o consumidor, então trabalhemos a força da nossa marca, façamos com que a marca apareça nos produtos e que ela tenha uma evidência positiva, para que a gente trabalhe dentro dessas 3 tendências de mercado e possa tirar o melhor dessas 3 tendências para a nossa ação promocional, tá? Quais são as vantagens dos materiais de PDV? Eles costumam lembrar e reforçar aos consumidores a mensagem publicitária vista por eles antes de entrar na loja. E o que isso significa? Significa que uma campanha, uma ação promocional, ela não é feita apenas de materiais que estão dentro do ponto de venda. Você precisa da mídia tradicional, você precisa da TV, você precisa do outdoor, você precisa da panfletaria, do jornalzinho de ofertas e você precisa principalmente das redes sociais. Então, por que é que esse material de PDV é importante se você tem que fazer todas as outras mídias da mesma forma? Porque quando o consumidor chega na loja, ele faz o link com aquilo que ele está vendo ali. É como se fosse uma ativação da memória, né? É o gatilho mental que faz com que ele reconheça o produto, lembre da propaganda e aí ele vê aquela ilustração que é exatamente a mesma motivação, a mesma frase, o mesmo slogan que ele viu lá na televisão, no outdoor, e ele faz o link com aquela propaganda que ele já estava vendo lá fora. Então é muito importante que a gente faça a campanha como um todo. É lógico que se a gente não tem uma verba que faça com que eu possa escolher todas essas mídias, eu vou escolher as mais relevantes e que deem um maior resultado. Isso também faz parte do planejamento, né? A segunda vantagem é que os materiais de merchandising geralmente ampliam os efeitos da propaganda feita em outros veículos. Realmente, é o que eu acabei de falar. Você vê o material no PDV, ele te dá ali naquele momento a opção de compra, né? Se você vê, por exemplo, o material lá na televisão, na sua casa, ou pelo site, né, ou pelas redes sociais na internet, muitas vezes você está fora da loja, né? Normalmente você está fora da loja. Aí isso te dá uma motivação de consumo. Quando você está no PDV, você não tem apenas a motivação, mas você tem a oportunidade. O produto está ali, então ele te motiva aquela compra imediata, né? Por isso que é relevante que você tenha esse material
na mesma linguagem que você fez os materiais de uma campanha de televisão, de outdoor e de redes sociais. Se você fizer materiais diferentes que não tenham a mesma cara, né, que não tenham a mesma linguagem, você vai fazer com que o consumidor fique confuso. Na cabeça dele é como se fossem duas campanhas diferentes e às vezes até dois produtos diferentes. Então você tem que fazer essa união, essa associação e fazer uma campanha única, né, unificada em todas as mídias com a mesma cara para você atingir o objetivo. E a terceira vantagem, que é a principal motivação de se trabalhar muito bem os PDVs, é que a mídia tradicional é bem mais cara, né? Se você imaginar uma campanha de televisão, de rádio, de outdoor, ela é infinitamente mais cara na proporção de você trabalhar material de PDV, mas ela também tem uma dimensão maior de visibilidade, né? Então, tem que sempre estabelecer esses parâmetros. Se você tem uma verba pequena, é claro que a opção vai ser para os materiais de PDV, porque eles são compatíveis com a verba que você tem disponível, tá? Então, tem que sempre pensar nessa questão de quanto você tem para investir numa campanha e aí você escolher as mídias das mais tradicionais até essas internas dentro do PDV que fazem com que o consumidor adquira o seu produto ali na hora da compra. Todas essas ferramentas que a gente utiliza, todos esses materiais de PDV, eles têm o objetivo de aproveitar e gerar o impulso de compra, que é justamente essa oportunidade do consumidor adquirir um produto que muitas vezes ele não tinha nem pensado, ele não tinha nem imaginado que ele ia comprar, mas em função da motivação visual, em função dessa associação da promoção com o produto e da chamada de atenção que esse material fez ao consumidor, ele acaba decidindo comprar, né? A compra por impulso ela é tão relevante que ela é o grande objetivo da promoção de vendas e do merchandising no ponto de venda. Nas próximas aulas, nós vamos ter um tópico específico de compra por impulso, para que a gente veja o quanto ela é relevante, e por isso que os materiais promocionais têm que ser tão assertivos, né? Porque eles fazem com que você faça com que o consumidor adquira o seu produto, mesmo quando ele não tinha no planejamento dele a ideia de adquiri-lo naquele determinado momento, tá? Algumas das ferramentas mais tradicionais eu coloquei lá para vocês na aula passada e a pesquisa mostrou que vocês se inteiraram sobre isso, né? As principais são displays, gôndolas, cartazes, cartazetes, expositores, pilhas, ilhas, tumblers, móveis, iluminação, as fragrâncias, quando você utiliza os 5 sentidos, climatizadores, adesivos, balcões, enfim, tudo que se utiliza hoje em termos de visuais e de mobiliário que possa propiciar essa visibilidade e essa chamada de atenção do consumidor no PDV. Eu vou trabalhar hoje com vocês principalmente os displays e os cartazes, que são os que chamam mais atenção no consumidor e que precisam de um planejamento melhor elaborado de acordo com o seu objetivo. Então a gente vai trabalhar em cima disso, tá? Isso não quer dizer que os outros não têm relevância. Todos eles têm a sua relevância dentro dos objetivos que você quiser tratar, tá? Vocês viram lá na pesquisa que vocês fizeram que as marcas utilizam todos aqueles materiais de acordo com alguns objetivos que elas queiram alcançar visualmente. Um bom display, então, maximiza o potencial de venda de um produto. Quanto mais bonito, quanto mais prático, quanto mais funcional e principalmente quanto ele mais chamar a atenção do consumidor, mais ele vai fazer com que você atinja o seu objetivo de ter investido naquele material no PDV. Um bom display ele deve ser criativo, esse é o primeiro elemento. O material de PDV deve ser, antes de tudo, criativo, bem dimensionado para o local onde ele é aplicado. Criativo não significa enorme, grande, né? Ele tem que sempre estar dimensionado de acordo com os espaços do nosso varejo, do nosso PDV. Se nós imaginarmos como as marcas trabalham, a gente percebe que cada vez mais elas ocupam menos espaço dentro do PDV, elas são mais verticalizadas, justamente porque o PDV não tem espaço para todas as marcas que estão surgindo e aparecendo no mercado.
e ela muitas vezes não consegue dar espaço para todas. Então, ela vai priorizar aquelas que vendem mais ou aquelas que têm um material mais adequado para o espaço que elas têm disponível. Então, a gente tem que sempre pensar, quando desenvolve um material, na criatividade desse material e no espaço que a gente vai poder utilizar, né? Se a agência de marketing ela falar com a força de vendas, os vendedores vão passar para a agência mais ou menos qual é o espaço disponível que todos os seus PDVs têm para elaborar um material único que sirva para todas, ou pelo menos para a grande maioria, né? Algumas empresas falham justamente nessa análise. Elas fazem PDVs muito bonitos, muito criativos, mas que ocupam um espaço muito grande no ambiente de loja e que por isso mesmo são descartados pela grande maioria dos PDVs, porque não servem, né? No lugar de você colocar 2, 3 marcas, você tem que optar por aquela grande que tem um display muito além do que ela poderia colocar. Então, eles acabam descartando esse display maior e acabam colocando outras marcas que têm displays menores e também criativos dentro do ambiente de loja. Então, tem que tomar cuidado em relação ao espaço que você vai ocupar quando você desenvolve um determinado display. A segunda questão é a originalidade, né? Uma concepção inédita, né? Você fazer displays diferentes, displays que sejam personalizados de acordo com a sua marca. Muitas vezes trabalhar o mascotinho, trabalhar alguns elementos que sejam só seus, que você trabalha na sua propaganda, que você trabalha na sua comunicação com o consumidor e que quando ele vê aquele elemento ele já identifica você de longe, né? Já identifica sua marca de longe porque você trabalha esses elementos de uma maneira continuada. Então, não é porque você está fazendo uma campanha nova e um display novo que você não pode trabalhar esses elementos tradicionais da sua comunicação. Aliás, você deve, para que o consumidor sempre te reconheça e perceba que você está trabalhando um produto novo no mercado, mas que tem a tua assinatura de credibilidade de marca ao longo do tempo. Então, aonde que entra a originalidade? Nesse ineditismo, né? Você ter temas apropriados, você trabalhar textos curtos e fáceis, então você não vai trabalhar lá um textão num display, no material, porque não adianta, as pessoas não vão parar para ler, então muitas vezes um slogan, né, uma frase curta de no máximo 8 palavras, que tenha a escolha de uma fonte de fácil leitura, é muito mais adequado do que você querer botar um monte de informação no material que faça com que o consumidor não pare para ler e aí ele acaba não vendo coisa nenhuma. Depois nós vamos mostrar alguns materiais que vão ter a dimensão do que é isso, né? E o impacto visual, você tem que ter uma mensagem que seja bem memorizada pelo consumidor. O teu slogan tem que ser bem escolhido para que ele guarde isso, né? Para que ele lembre da tua promoção e ele já lembre do slogan e lembre o que isso significa para ele em termos de consumo. Então, é um desafio, né? As agências de publicidade elas têm que trabalhar nesse aspecto, mas a gente tem que saber o que é que atinge o consumidor em termos de escolha do slogan da campanha e da imagem que você vai utilizar para chamar a atenção do consumidor, tá? Uma coisa que também é importante na questão, já que a gente falou de textos curtos e de fácil memorização, é que não adianta você utilizar um monte de imagens no material. Às vezes, uma única imagem, um único elemento, um único personagem, chama mais atenção do consumidor do que se você colocar um monte de elementos que acabam tendo uma poluição visual e façam que o consumidor não lembre de nada, né? Eu nunca me esqueço de uma campanha na época que o Neymar, eu acho que o Ronaldinho, uma série de jogadores eram jogadores do Santos e eles eram todos mais novos, tinham acabado de sair do sub-20, era um sucesso do momento. E aí eles foram os garotos propagandas da Seara. A Seara lançou uma linha de produtos novos e utilizou justamente a imagem dos meninos para promover esse produto. Então, ela fez uma série de stand-ups de tamanho natural dos jogadores e colocou nos PDVs. E aí você entrava no corredor do supermercado e via lá no fundo
o Neymar parado com a camiseta da Seara e com uma bola no pé, né? Então, essa impressão nítida de que você estava vendo os jogadores dentro do ambiente de loja, dentro do supermercado, era uma coisa que impressionou muito os clientes naquele determinado momento e fez com que a Seara obtivesse uma visibilidade nacional que até então ela não tinha, né? Então, além de patrocinar o time do Santos, ela utilizou os jogadores como seus garotos propaganda dentro do ambiente de loja. Então, era uma única imagem, um único jogador, né, que de corpo inteiro aparecia e as pessoas até tiravam foto do lado, de tão relevante que ficou aquele material dentro do ambiente de loja. É ali que está a originalidade, ali que está a criatividade, de você trabalhar coisas diferentes que outros ainda não trabalharam para chamar a atenção do consumidor. E por último, né, um bom display ele precisa ser funcional, ele precisa ter funcionalidade, tem que ter simplicidade, boa acomodação do produto, ele tem que ser fácil de montar, fácil de ser desmontado, fácil de ser movimentado, né? Isso faz com que seja mais bem aceito pelos lojistas, porque normalmente o que acontece? Uma marca que não tem o trabalho de promoção de vendas e merchandising próprio, ela normalmente entrega esse PDV, esse display para o supermercadista, para o varejo, e o varejo tem que montar isso. Então, se ele não for funcional, não for fácil, não for prático, ele vai acabar ficando lá no depósito e ninguém vai tentar montá-lo porque ele é muito difícil. Ou até vai tentar montar, vai sentir o grau de dificuldade e vai abandonar. Então, a funcionalidade ela é extremamente relevante dentro dessa escolha da originalidade, da criatividade. Pode ser extremamente original e criativo, mas se ele não for funcional, ele também não vai dar certo. Esses três elementos eles têm que caminhar juntos, né? Então, quando você desenvolve um display, vocês têm que pensar nisso. Qualquer pessoa tem que poder montar aquilo, né? Você não tem que ter nenhuma especialidade para montar isso, né? Eu lembro de um display que a gente até ganhou ali para o nosso núcleo de práticas, porque a empresa disse que não ia utilizar porque ele era muito difícil de montar. E realmente era, nós tivemos que pegar um marceneiro para montar ele, né, de tão complicado que ele era. Ele vinha com o manual, tudo certinho, mas ele era muito complexo para um ambiente de loja, né? Ele era um display permanente, então ele não era para se descartar, mas ao mesmo tempo ele tinha um alto grau de dificuldade. Então, se a empresa desenvolve um display que tem um alto grau de dificuldade, ela tem que ter alguém da própria empresa que vá lá, que monte esse display e que coloque no lugar. Senão ele realmente vai ficar no depósito, né? E aí é um desperdício de dinheiro, porque a empresa investiu basicamente uma verba bastante grande, imaginando que esse display fosse permanente, que ele ficasse lá pelo menos uns 3, 4 anos, e ele acabou sendo descartado pelo varejo porque ele era muito complexo, né? Então a funcionalidade entra dentro desse aspecto. Então um bom display ele deve, em resumo, né, despertar atenção, interesse, o desejo e a ação do consumidor. Aí entra a criatividade, a funcionalidade e a originalidade, né? Ele deve ser bem produzido, uma ilustração, fotos e textos que chamem a atenção, sempre usando a máxima do menos é mais, né? Quanto menos imagens, melhor. Colorido sim, mas não exageradamente com misturas exageradas de cores, né? Com textos de fácil leitura. Tem que ser objetivo e sintético, então não adianta botar textão, que não vai funcionar, porque as pessoas não leem, né? É muito rápido no varejo, é muita informação, então se você colocar muita coisa no teu material, ele vai passar batido, tá? Utilizar pouco espaço dentro da loja, então priorizem displays verticais, aqueles que são mais compridos do que mais altos do que largos, né? Para que eles possam ser melhor utilizados dentro do ambiente de loja. Ele deve ser de fácil montagem e desmontagem, aí entra a funcionalidade, né? E provocar o impulso de compra e o tráfego adicional. Impulso de compra eu já falei para vocês antes, resumidamente, você, pelo visual, pelo material, pela beleza, você escolhe algo que você ainda não tinha pensado em comprar até aquele determinado momento.
E o tráfego adicional é quando você distribui o material promocional dentro do ambiente de loja, você faz com que as pessoas andem mais em função daquele material novo que você colocou e que elas têm mais motivação para andar dentro do ambiente de loja, tá? Sobre tráfego de loja também nós vamos ter uma aula específica dentro de promoção de vendas e merchandising para explicar isso melhor para vocês, porque existe toda uma técnica sobre tráfego de loja que entra a questão do tráfego adicional, tá ok? Quais são as categorias, então, de display, tá? Antes eu falei sobre o display permanente, né, que o cliente elaborou para que ele ficasse lá por 3 ou 4 anos. O display permanente ele é justamente feito para ele permanecer mais tempo dentro da loja. Ele praticamente vira um mobiliário, né? Às vezes uma prateleira bem feita, um material adicional, uma mesa ou qualquer tipo desses displays que eu vou mostrar para vocês aí para frente, um cestão bem elaborado, ele acaba ficando por anos dentro do ambiente de loja porque ele foi feito para isso, ele foi feito para durar. Então, quando o objetivo é que ele tenha uma permanência maior dentro da loja, os materiais que você vai escolher para elaborar esse display, eles também têm que ser escolhidos dessa forma. São materiais mais duráveis, mais caros, logicamente, mas que vão durar mais tempo dentro da loja. Eles não são feitos para durar aí uma temporada ou uma ação promocional e serem descartados. Eles foram feitos para durarem dentro da loja e eles passam a fazer parte do mobiliário daquele ambiente, tá? Às vezes você vê um display que está no ambiente de loja durante 5 anos e ele está lá intacto, inteirinho e acaba sendo utilizado pelo ambiente de loja em função da sua durabilidade, tá? Aí existe a categoria semi-permanente, que são displays para ações promocionais de 6 meses a 1 ano. Então, não são materiais tão duráveis quanto os permanentes, porque não é necessário você fazer um material tão durável. Ele tem que ser escolhido de forma que ele dure exatamente esses 6 meses a 1 ano. Às vezes um papelão mais durável ou algum material alternativo que tenha essa durabilidade e que também seja mais barato do que um material para display permanente. Então, a escolha ela vai incidir em cima desse uso. Tem que durar 1 ano, então você não precisa gastar com materiais que durem 2, 3, 4 anos, porque vai ser um desperdício. Você tem que fazer essa escolha bem direcionada nesse sentido. E na terceira categoria, os displays temporários, que são aqueles que ficam apenas algumas semanas, às vezes 1 mês, 2 meses no máximo. Então, são displays com materiais realmente descartáveis, mais simples, mais que não tenham tanta durabilidade e que possam ser até a questão de preço dos materiais, que eles não têm um investimento tão alto, porque a campanha não vai durar tanto, e aí não vale a pena você investir num material que tenha maior durabilidade. Então, normalmente os papelões mais finos, algum material alternativo que após algumas semanas de uso você possa descartar, né? Banners, móveis, coisas mais simplificadas nesse sentido, para campanhas temporárias, né, que durem aí algumas semanas dentro do seu PDV. Agora eu vou te mostrar alguns tipos de displays que são os mais comuns, tá? Existem a cada dia sendo criados outros tipos de displays, porque é o que caracteriza qualquer tipo de material que se torne um mobiliário dentro do ambiente de loja, que você possa utilizar tanto para visual como para colocar o teu produto em exposição. Então, se ele tiver essa característica de visual e de exposição de produtos, você está falando de um determinado tipo de display. O display de chão, tá vendo aí a característica verticalizada que eu falei para vocês, né? Eles trabalham a utilização de menos espaço dentro do ambiente de loja, mas que tem uma alta visualização, né? Você trabalha como se ele fosse uma mini gôndola para que você possa expor o teu produto. No caso desse aí, ele é só de frente, né? Para que justamente você possa encostar ele numa parede, por exemplo, e que você tenha essa visualização de frente e de lateral, tá? Então ele é muito legal por causa disso, né?
Eles ficam apoiados diretamente no chão, né? Display de chão já tem um nome por causa disso. Independente da gôndola, então não precisa escorar em gôndola nem nada, ele é independente, ele tem que ficar em pé sozinho. Você pode colocar um de costas para o outro, que você vai criar uma ilha, né, se você quiser. E ele otimiza espaços pequenos, que eu acabei de falar para vocês. Ele cabe em qualquer lugar, né, teoricamente, então você pode utilizar em mais PDVs, em mais lojas de varejo que elas vão aceitar que você coloque, né? Olha aí a questão da originalidade e funcionalidade, né? Eles são bonitos de se ver, são práticos, então é bastante importante que se siga esses padrões, tá? Display de prateleira, eles servem para autosserviço, eles precisam ser fáceis de repor o produto e atender necessidades do produtor. Então, eles são encaixados dentro da prateleira, dentro do PDV já existente do supermercado, né? Aí tem que se fazer uma ampla pesquisa para entender quais são os principais padrões de prateleira do seu varejo, para que você faça um material que possa ser utilizado pela maior quantidade possível de varejos, tá? Se você fizer um PDV baseado em apenas um modelo de prateleira, muitas vezes ele vai ser ele não vai servir para muitos varejos, e aí você vai desperdiçar o seu dinheiro porque ele não vai caber em muitos lugares. Então tem que se pesquisar qual é o tamanho que a maioria dos PDVs está utilizando dos varejos, né? Existe um padrão, mas alguns eles não seguem tanto esses padrões, ou algumas lojas são mais antigas, então tem que se pesquisar qual é o padrão que se está utilizando nesses varejos, de acordo com o teu produto, né? Porque isso varia também, né? Se você está trabalhando, por exemplo, uma linha de produtos de higiene pessoal, os PDVs são diferentes de você estar trabalhando produtos de limpeza doméstica, por exemplo. Então, tem que se avaliar isso de acordo com cada produto que você queira vender e o tipo de varejo aonde você vende esse teu produto, tá? Display de balcão, eles ficam expostos em cima do balcão de atendimento. São displays pequenos, né? Eles são personalizadinhos, e normalmente eles vendem produtos pequenos, produtos menores que estão dispostos para o consumidor pegar ou para o vendedor ofertar para o consumidor. Então, eles são colocados em cima do balcão justamente para isso. Se eles tivessem que ser colocados num display de chão, por exemplo, talvez eles ocupassem muito espaço ou eles não tivessem tanta visibilidade, né? Então, os displays de balcão, eles são para isso, para produtos pequenos, né, de formato pequeno, que possam ter essa visibilidade, tá? Outra questão desses displays de balcão para produtos pequenos é justamente pela segurança, né? Você tem mais fácil de você controlar a venda desses produtos sem o desvio ou sem que ele desapareça e não acabe passando pelo caixa. Os displays de ponta de gôndola, né, são bastante relevantes no varejo, né, material que faz a diferença na questão da visibilidade. Eles são justamente acoplados às ponteiras, né, às pontas de gôndola dentro do varejo, e chamam atenção em relação a isso. Existem algumas marcas que produzem displays de ponta de gôndola definitivos até em formato de freezers, às vezes quando são produtos refrigerados, ou em formato definitivo que caiba apenas a marca delas ali, para que o varejo não possa reaproveitar com outros produtos. E aí ele vai ter que sempre expor aquela marca que desenvolveu aquele PDV específico, né? São muitas vezes displays mais elaborados, que custam um pouco mais, mas que dão uma visibilidade enorme dentro do varejo, né? Primeiro, pelo espaço que ocupam, e segundo, porque o consumidor é obrigado a passar pelas ponteiras e acaba chamando a atenção dele nesse aspecto. Alguns PDVs dividem as ponteiras em dois, né? E vocês já devem ter visto isso no varejo. Acabam colocando duas marcas numa ponteira. Então, você tem que também ver, antes de desenvolver o teu display de ponteira, de ponta de gôndola, se os varejos disponibilizam uma ponteira inteira para você, ou se você tem que trabalhar meio PDV ou meia ponta de gôndola para poder atingir uma quantidade maior
de varejos nesse sentido, tá? Então, olhem nos supermercados quando vocês fizerem uma visita, vocês vão ver lá, vocês vão ver ponta de gôndola que tem a marca inteira, e vocês vão ver pontas de gôndolas divididas, em que você coloca duas marcas que dividem aquele espaço. Às vezes é porque na negociação aquela marca que tem uma ponteira inteira já negociou aquela ponta de gôndola, e às vezes é porque é a filosofia do varejo de não colocar um espaço tão grande para uma única marca, né? Isso também existe. Existem lojas, existem varejos, existem alguns franquias até que fazem com que não aceitam que você coloque uma ponta de gôndola inteira de um único produto, considerando que é muito espaço para uma marca só, e elas dividem tudo em dois para poder priorizar duas marcas ao invés de uma. Então, antes de você desenvolver o seu display de ponta de gôndola, você tem que avaliar isso. Se o teu varejo, se os clientes que você atende tem esse espaço disponível para que você possa colocar a sua ponta de gôndola. Display de checkout fica lá nos caixas, né? Eles estão localizados na saída, que são aqueles produtos que muitas vezes você nem planejou, mas que enquanto você está ali na fila do caixa, você olha e você acaba decidindo por comprar, né? E também por causa do tamanho, né? Como eu falei antes, existem alguns produtos que não adianta você deixar lá no meio da loja, porque eles são muito pequenos fisicamente e são muito fáceis de roubar, muito fáceis de carregar e até de perder dentro do ambiente de loja. Então, o consumidor coloca no carrinho e ele acaba caindo fora de tão pequeno que é. E aí acaba tendo essa opção de você colocar lá no caixa, que aí o consumidor já pega, já passa no checkout e sai com o produto sem maiores problemas, né? Mas o maior objetivo de um display de checkout é chamar a atenção do consumidor ali na fila do caixa. Enquanto ele espera, ele acaba olhando e acaba comprando aquele produto que ele muitas vezes não tinha nem planejado ou que ele não se lembra muito de comprar sem que ele tenha essa informação visual na frente dele lá na saída do caixa. E aí nós temos o display com cestão, muito utilizado, né? Olha essa versão verticalizada aí também, muito bonita. Ele é para depósito de produtos, então as empresas normalmente usam esse cestão quando são displays promocionais temporários, são materiais de fácil descarte, mas que nem por isso deixam de ser muito bem bonitos, elaborados, funcionais e originais, né? Então, são displays extremamente utilizados nas lojas, no varejo, em função de que você pode colocar uma quantidade maior de produtos que sejam vendidos numa ação promocional. Você não precisa repor tantas vezes. Display interativo, né? São aqueles displays que hoje se utiliza muito painéis de LED, painéis interativos, painéis touch, e que você faz com que o consumidor tenha maior quantidade de informações através do toque, né? O consumidor vai buscar informação se ele quer uma informação maior e ele interage com o display. Então ele vai, através do toque das mãos, ele vai evoluindo na informação, na tela, de acordo com o nível de informação que ele quer, né? É bastante interessante para principalmente lançamentos, para produtos novos, que você tenha que dar uma série de informações que você não vai conseguir dar em um display tradicional, em função da quantidade de informações. Então, primeiro você chama a atenção do consumidor e depois você disponibiliza essa informação adicional nas telas interativas que esse material disponibiliza para você, tá? Qual que é a grande vantagem? É justamente essa gama de informações adicionais que você pode dar, chamar a atenção do consumidor nessa questão tecnológica, né? E a desvantagem é justamente o preço, né? Um display interativo, normalmente ele é locação e ele tem um custo diário para a empresa que faz a ação promocional. Isso também, lógico, tem que ser computado se vale a pena que se coloque um display interativo e que ele auxilie no objetivo que está dentro dos custos promocionais que você tem, é extremamente positivo e relevante que você coloque, tá?
Normalmente esses displays interativos, eles são utilizados para vender a imagem institucional de uma determinada marca. Muitas vezes você tem uma campanha maior que você quer vender uma linha de produtos ou vender a marca como um todo, né? E aí você tem uma infinidade de produtos que essa marca assina, e aí você acaba utilizando o display interativo para poder colocar todas essas informações disponíveis para o consumidor, tá? Existem alguns displays hoje que até dependendo do que o consumidor vai respondendo e vai interagindo, ele vai dando respostas diferentes. Então, a tecnologia ela está aí para isso, para fazer com que a cada dia a gente consiga trabalhar diferente essa interatividade com o consumidor, né? Então, é uma questão de você fazer cálculo dos custos e dos benefícios que um display desses vai trazer para a tua ação promocional, tá bom? Aí tem os displays plásticos infláveis e eles podem simular embalagem, simular produto. No caso aqui da Royal Canin, os cachorrinhos, os gatinhos, que é a própria marca do produto num display inflável. E você pode ter a opção ainda de nos infláveis ter o espaço para colocar o produto, né? Eles são balões de divulgação que você pode colocar na parte interna ou externa do PDV, do ambiente de loja. Existem alguns displays infláveis que, dependendo de como ele é feito, você pode colocar gás hélio, ele flutua. E existem os displays infláveis que você coloca uma ventarola e ela fica fazendo movimento, né? Então ela não é cheia de ar, mas ela se mantém em função do ar que é injetado nela constantemente. É tipo aqueles bonecos bobo de posto, né? É um exemplo muito prático desses display de vento, né? Então, são bastante utilizados em alguns setores. E qual é o trabalho disso? Que você tem que ficar enchendo, mantendo, ele tem o período de furar, você tem que consertar, então tem algumas coisas que fazem parte da manutenção do dia a dia desse tipo de inflável, tá? Aí eu saí dos displays e falar um pouquinho das bandejas de degustação, que também são um material extremamente relevante dentro desse processo, né? Que são funcionais, de baixo custo e ideais para promoção. São feitas para isso, né? As bandejas de degustação são feitas para essa ação promocional, para que você tenha uma melhor qualidade de trabalho e de apresentação do teu produto no ambiente de loja. Então, vocês verem aí a foto, são duas cintas, né? Uma que vai pela cintura, tem até uns modelos que fazem o X nas costas. Por quê? Para que você tenha segurança de colocar até um líquido nessa bandeja e ela não vai derramar e você tenha liberdade de movimentação. Então é bastante interessante, né? As bandejas de degustação são utilizadas principalmente em alimentos e bebidas no PDV. Qual a grande vantagem? Você não precisa de balcão, você não precisa de espaço e você tem a mobilidade do promotor. Por onde ele vai, ele leva o balcão dele acoplado à sua cintura, não é? Qual que é a grande desvantagem? Você tem um espaço limitado e você tem que ter uma reposição constante, né? Então tem que avaliar a bandeja de degustação, mas ela é extremamente relevante, principalmente se você imaginar que você está trabalhando espaços em que você tem uma quantidade enorme de consumidores ao mesmo tempo e que você tem que circular, né, no meio desses consumidores. A bandeja de degustação passa a ser um elemento bastante interessante e por vezes fundamental. Aí o balcão de PDV, né, que é a sua bandeja de chão, né? Você tem todos uns elementos visuais que ajudam o balcão de PDV a ser mais visível dentro do ambiente de loja, né? A questão, qual que é a parte negativa? Que qual que é a parte negativa? Você tem um espaço, você precisa de um espaço maior dentro do ambiente de loja, né? A parte positiva é todo o visual que traz junto com
o material que você está desenvolvendo. Se você tiver um balcão de PDV, você tem no mínimo 3 lados, né? Uma frente e 2 laterais, que você pode trabalhar o visual do teu balcão para fazer com que ele tenha maior diferenciação. Você pode fazer maiores experiências, você tem mais espaço. Aqui eu trouxe o balcão da Vanish, né? Eles estavam fazendo aquelas experiências de limpeza, e são atividades que você não pode fazer numa bandeja, né? Então, existem algumas ações que o balcão é absolutamente necessário como elemento de apoio, né? Ele vai ser um elemento visual extremamente importante, mas como elemento de apoio ele é mais importante ainda, né? Os balcões normalmente têm um espaço interno para se colocar o material, e uma questão que tem que se colocar aqui, que ele também tem que ser fácil e prático de desmontar. Eu não sei, eu achei que eu tinha colocado uma figura aqui, mas normalmente um balcão desse ele tem que caber numa sacola quando ele é desmontado. Então, as empresas que desenvolvem esses balcões já fazem de forma que qualquer pessoa possa pegar essa sacola, colocar nas costas, levar no ambiente de loja, montar, fazer o trabalho dela e, ao final do trabalho, desmontar essa sacola e levar embora novamente. Então, ela faz parte de um material transitório, um material que você pode, de trânsito, aliás, que você pode levar para qualquer loja. Você pode montar e desmontar a hora que você quiser, para você poder fazer essas ações promocionais específicas, tá? Aí entramos no cartaz, que é o nosso grande elemento, o nosso coringa. O cartaz é uma peça informativa por excelência, então ele tem que conter, ou ele pode conter, num ambiente de loja, quais são as funções que ele tem, vamos chamar assim, né? Alguns utilizam para colocar o preço do produto, né? Outros para promoção, né? Promoção específica, o desconto, a marca, o produto ou o benefício que aquela ação promocional está trazendo para o consumidor. E o próprio apelo de venda, ele tem que estar exposto nesse cartaz. O cartaz é uma peça tão relevante no PDV e ele tem tantos formatos diferentes, né? A gente não pode imaginar o cartaz com aquele formatinho tradicional de 50 por 30 ou de até maior, ou às vezes o formato A3, que é o formatinho menor que a gente trabalha mais no PDV em função dos espaços, mas imaginar o cartaz com inúmeras formas, inúmeros cortes que podem ser utilizados de forma criativa para chamar atenção no ponto de venda e também para não ocupar tanto espaço, né? Então você tem ali cartazes verticalizados que tem todas as informações e que não ocupam tanto espaço dentro do varejo. O cartaz, assim como o display, ele precisa ter simplicidade, clareza e legibilidade, né? Então não adianta você fazer um cartaz cheio de imagens, cheio de poluição, cheio de informação, que ele segue a mesma lógica do display, tá? Ele tem que ser simples, ele tem que ser claro, ele tem que ser legível, ele tem que ser bonito, tem que ser original e tem que ser funcional, né? Então, a simplicidade, clareza e legibilidade são extremamente importantes para que um cartaz cumpra uma função. Então, frases curtas, um slogan de no máximo 8 a 10 palavras, uma imagem que seja relevante e a informação que você quer passar especificamente sobre aquele material. Tá? Menos é mais, sempre utilizar essa normativa para você desenvolver cartazes. Eu vou passar aqui para vocês rapidamente, aqui de uma maneira automática, a evolução dos cartazes aí, algumas marcas muito conhecidas de vocês, como eles evoluíram ao longo do tempo. Então, de acordo com as tecnologias gráficas, as marcas foram se utilizando de novas formas de fazer cartazes, né? No começo você utilizava preto e branco apenas com desenho e escritas manuais, depois foi evoluindo para uma tipografia ainda bastante incipiente, mas já utilizando fotografias ou desenhos mais elaborados, até que surgiu, num determinado momento, o uso do colorido, que foi uma grande revolução em termos gráficos, de você poder utilizar as cores nos cartazes, nas propagandas e nas embalagens, né? Então, os cartazes se utilizaram disso também. A gente vê ao longo da evolução
se pegarmos os cartazes de antigamente até os cartazes atuais, a gente pode fazer uma evolução gráfica da tecnologia nesse setor. É bastante importante a gente avaliar, né, como que essa evolução foi acontecendo. Aí eu coloquei a Havaianas como um exemplo de como ela evoluiu, né, ao longo do tempo e que hoje ela é uma referência, né? Ela cria cartazes conceituais muito bonitos, são ilustrações exclusivas para vender as campanhas de produtos que ela desenvolve, que ela lança no mercado, e que são sempre linkados a um determinado objetivo, a um determinado elemento original que faz com que esses materiais tenham essa relevância naquilo que eles queiram desenvolver, tá? Então, os cartazes, eles são, dentro do ambiente de loja, um material promocional extremamente relevante e que também segue, lógico, o mesmo mote da televisão, do outdoor, do rádio. Ele tem que vir por cartaz dentro do PDV. Então, a pessoa vê o cartaz, ela vai lembrar da propaganda que ela viu lá na televisão em relação àquela mesma imagem, aquele mesmo elemento, aquele mesmo slogan, para ela poder linkar com aquilo que ela está vendo dentro do PDV, tá? Então, existem também os cartazes de carrinho, que são aqueles cartazes colocados no carrinho de compra dos supermercados. E há um tempo atrás você só via a marca da loja ali. Então, você tinha um determinado varejo, você tinha ali a marquinha da loja do varejo. Hoje não. Hoje existem grandes varejos que se utilizam desses carrinhos como mídia, né? Como material promocional das marcas. Então, as marcas elas patrocinam isso, elas promovem isso e acaba sendo um elemento também de visualização de mídia dentro do ambiente de loja para lembrar o consumidor daquele determinado produto dentro do ambiente de loja, né? Já dentro do ambiente de loja. Esses tipos de carrinhos de compra, eles não precisam necessariamente ser promocionais, eles podem ser institucionais. Então, são materiais que são feitos para durar mais tempo, né? Caso você faça uma campanha de alto impacto que você queira investir numa mídia dessas dentro do varejo, ela vale a pena, né? Você só tem que já ter um contato prévio com o varejo para saber quais são as lojas que vão permitir que você coloque esse tipo de mídia nos carrinhos, tá? Para que você não perca material. Não são todas que deixam, então você tem que aí ter mais ou menos a relação de quais são os varejos que vão deixar você colocar. E também ver os padrões de carrinho para que você não perca material, tá bom? Então a dica é essa. É uma mídia bastante interessante, bastante visual dentro do ambiente de loja, mas que você precisa saber antes de fazer essa mídia se o varejo vai te autorizar a utilizar esse material. Aí tem as bandeirolas, né, de teto, penduradas por um fio transparente que não chame muita atenção. E elas sinalizam muitas vezes uma ação promocional, um determinado período do ano em que você tenha que dar ênfase a um determinado produto, uma determinada marca ou algum lançamento, né? Essas bandeirolas nos ambientes de lojas, elas fazem parte da decoração, elas são elementos decorativos. E aí você também tem que avaliar o tamanho delas, né? Porque dependendo do varejo, você tem que fazer elas bem maiores, porque como elas ficam suspensas, elas têm uma outra visualização, tá? Isso também tem que ser tomado cuidado quando você vai desenvolver as bandeirolas. Qual é o tamanho ideal para a grande maioria dos ambientes de loja que você vai promover, tá bom? Quanto maior a loja, no espaço físico, maior a bandeirola dentro daquilo que você vai desenvolver. A não ser que você faça bandeirolas para servirem como varal, né? Aí também depende da marca, depende do produto, depende do segmento de varejo que você vai trabalhar, elas são mais aceitáveis, né? Ou não. Adesivo, aqui eu coloquei uma vitrine, né? E coloquei um adesivo de chão para a gente falar um pouquinho sobre isso, tá? Os adesivos, eles são materiais plásticos autocolantes. No chão, existe uma característica aí, algumas lojas elas não aceitam em função de que com o tempo acaba marcando o chão,
mas como você vê aqui nessa imagem da Kibon, é como se você delimitasse um espaço e criasse uma loja dentro da loja, né? Você tem aí os freezers da Kibon, você tem os refrigeradores que vendem só produtos dela. Então é como se você tivesse criado uma ilha exclusiva com a delimitação do adesivo, né? Então tudo isso são negociações que essa marca faz junto com o varejo para que ela possa fazer esse tipo de aplicação individualizada, tá? Então, normalmente os adesivos elas seguem essa máxima. Você tem que ter aí um objetivo, saber o espaço que você vai poder utilizar dentro do ambiente de loja, né? Não adianta você fazer adesivos enormes se você não tem esse espaço. E também você tem que saber se você vai poder aplicar ou não dentro desse chão. É igual ao adesivo lá, os cartazes de carrinho. Você tem que saber qual é a política do varejo em relação a isso. Eles permitem, eles não permitem? Se eles permitem, então é um excelente mídia para você fazer, porque ela não ocupa espaço, né? As pessoas podem circular em cima e você tem uma visibilidade bastante grande no ambiente de loja. Chegamos hoje ao fim da nossa aula, espero que vocês tenham aproveitado. Eu vou mandar em anexo lá no gerenciador um material da professora Regina Blessa, que é o capítulo do livro sobre material promocional, para vocês terem a parte teórica sobre isso, né? E lá também tem outros elementos que nós vamos trabalhar em outra aula, então não é um capítulo apenas para essa nossa aula, mas é um começo, tá? Daquilo que a gente está falando hoje, tá bom? Um abraço para todos vocês, que vocês aproveitem bem a aula e até o nosso próximo encontro.